somos um país, uma nação, com todas as diferenças que temos, inclusive essas de pensar diferente, temas da grandeza, que é o tema da vida. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 11.200.000 crianças contra sarampo e poliomielite. São mais de 28 milhões de doses das vacinas e todos os estados já estão abastecidos. O empresário é acusado de integrar a organização criminosa responsável por esquema de desvio de combustível no estado do Rio de Janeiro. Inteligência artificial é tudo aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, em casa ou no trabalho. Por exemplo, quando você pega o celular para acessar o aplicativo do banco, está usando inteligência artificial. Olá, boa tarde. Boa tarde. Esta edição do Jornal da Justiça começa agora com o meu novo colega de bancada, o Galton Sé, que a partir de hoje estará conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Galton. Obrigado, Rafaela. Bom, hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi retomada a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Pois é, os debates começaram na sexta-feira passada. Representantes de 11 organizações nacionais e estrangeiras se manifestaram e logo de manhã a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, reabriu a audiência. E quem acompanhou tudo foi o repórter Gabriel Ciafré, que tem mais informações para a gente, né, Gabriel? Gabriel, que está lá na primeira turma do STF. Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Isso mesmo, viu, Rafaela? Como você disse, a ministra Carmen Lúcia fez a abertura desse segundo dia de audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. E assim como na última sexta-feira, a procura para acompanhar e assistir, então, essa audiência pública foi grande. Muita gente do lado de fora esperando para entrar aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, então, como foi a abertura feita pela ministra Carmen Lúcia e também pela ministra Rosa Weber. O último dia da audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação foi aberto pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ela relembrou a importância desse debate promovido pelo STF e pediu respeito entre os participantes. O Supremo Tribunal Federal, como órgão do Poder Judiciário, decide com a racionalidade que o direito impõe. E que por isso mesmo é que nós pedimos que todos nós sejamos capazes de cada vez mais saber que o outro é diferente, mas é um irmão. Pense ele o contrário, pense ele igual. Estamos todos como experiências de uma sociedade, como pessoas numa mesma sociedade. Somos um país, uma nação, com todas as diferenças que temos, inclusive essas de pensar diferente, temas da grandeza, que é o tema da vida, do nascimento. Portanto, eu reitero a minha convicção de que aqui estamos todos com vontade de escutar todas as opiniões e de levar em consideração, para o efeito de julgamento, que diga respeito ao direito. A relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental que pede a descriminalização do aborto, ministra Rosa Weber, também falou. Ela destacou os aspectos envolvidos nas discussões. Entendi de proporcionar uma ampla discussão no âmbito do processo em audiência pública, justamente para oportunizar que todos nós e a própria sociedade pudéssemos ouvir esses diferentes olhares, essas diferentes vozes, a partir de diferentes vieses, num tema, como disse, de tanta sensibilidade, justamente porque ele envolve não só os aspectos jurídicos, mas perpassa questões de ordem ética, religiosa, moral, saúde pública. Bom, logo depois das duas ministras fazerem a abertura da audiência pública, aí começaram então as pessoas, os participantes, a falarem aqui na sala de julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós separamos alguns dos trechos desses desses participantes que falaram a favor e também contra a descriminalização do aborto. Vamos acompanhar na reportagem. As manifestações começaram com entidades religiosas se posicionando sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil defendeu o direito fundamental à vida. Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos?
Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Mesmo posicionamento da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que questionou dados apresentados por participantes favoráveis ao aborto e citou a Constituição Federal para pedir que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não seja aceita pelo STF. O eventual deferimento do pedido dessa DPF, no sentido de autorizar legalmente o assassinato do ser humano no ventre da mãe até a 12ª semana da gestação, se tornará um desrespeito e uma afronta à considerável parcela da sociedade brasileira, pois os dados maquiados dos defensores do abortamento não são passíveis de comprovação. O representante da Convenção Batista Brasileira considerou que descriminalizar o aborto voluntário se tornaria ato contraceptivo e defendeu o investimento em políticas públicas. Excluir totalmente o abortamento como meio de controle da natalidade é o ponto essencial que precisamos aqui. Não é isso que vai trazer a solução à miséria social. Precisamos investir mais tempo no tratamento das causas que induzem a gravidez indesejada. Por isso, a presença de políticas públicas, melhores condições de vida social para o homem, para a mulher, para a sociedade como um todo. Opinião favorável à descriminalização do aborto tem a representante do Instituto de Estudos na Religião. Ela questionou aspectos apresentados pelas entidades religiosas que defendem a proibição estabelecida no Código Penal. As inquisições contra mulheres continuam, mesmo travestidas por outras faces e formas. Outrora, foram as fogueiras reais. Hoje, as fogueiras simbólicas, mas não menos perversas, que persistem através de um poder religioso que age contra a dignidade das mulheres via poder político e se mantém institucionalmente. A laicidade do Estado é fundamental para a garantia do direito à igualdade em todos os seus aspectos, inclusive no que diz respeito à possibilidade de decidir como, quando e se levar adiante uma gestação ou não. Em uma manhã marcada pela exposição de argumentos diferentes do ponto de vista religioso, a Federação Espírita Brasileira citou direitos garantidos desde a concepção. No Código Civil, no artigo 2º, nós temos a personalidade civil começando a partir da vida, mas nós temos a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Um ente capaz de ter e de exercer direitos através dos seus representantes. Em outras palavras, nós estamos falando aqui na dicção de Teixeira de Freitas, no direito a nascer. Ao todo, 11 entidades falaram aqui na sala de julgamentos da primeira turma durante a manhã. A previsão é que mais 13 se manifestem agora no período da tarde. Lembrando que todas essas manifestações estão sendo gravadas e serão utilizadas pelos 11 ministros do Supremo para que eles possam, então, fundamentar os votos relacionados à descriminalização do aborto. Lembrando que você acompanha a parte final da audiência pública agora à tarde pela TV e também pela Rádio Justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E durante a audiência pública, um grupo de mulheres fez uma manifestação em frente ao prédio do STF. Cerca de 30 mulheres do Distrito Federal se revezam em frente ao Supremo Tribunal Federal desde sexta-feira. Em ato simbólico, elas se vestem como personagens de um livro e de uma série de TV americana para defender o direito ao aborto. Algumas pessoas também se manifestaram com cartazes contra a descriminalização do aborto. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, começa a campanha de vacinação contra sarampo e a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 11 milhões e 200 mil crianças contra sarampo e poliomielite. São mais de 28 milhões de doses das vacinas e todos os estados já estão abastecidos. E começa hoje a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta do governo é vacinar mais de 11 milhões de crianças de 1 a 4 anos de idade.
A poliomielite estava erradicada no Brasil desde 1990. Em relação ao sarampo, em 2016, o país recebeu o certificado de eliminação do vírus da Organização Pan-Americana da Saúde. Mas casos das duas doenças voltaram a aparecer. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente o Brasil enfrenta surtos de sarampo nos estados de Roraima e Amazonas. Até o mês passado, foram confirmados 822 casos nesses dois estados, 14 no Rio de Janeiro, 13 no Rio Grande do Sul, 2 no Pará, 1 em Rondônia e 1 em São Paulo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 11 milhões e 200 mil crianças contra sarampo e poliomielite. São mais de 28 milhões de doses das vacinas e todos os estados já estão abastecidos. Agora é preciso a conscientização dos pais ou responsáveis para levar as crianças aos postos de saúde. A população, de uma maneira geral, os pais, os idosos, os profissionais da saúde, eles precisam estar conscientes da sua responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada com todos. Se o governo disponibiliza o medicamento, a vacina, e a população não vai vacinar, há um equívoco nessa identificação de que não vou vacinar porque não tem a doença. A doença, ela existe, ela não foi banida do mundo, então há uma possibilidade muito grande de, se a cobertura vacinal for baixa, a volta das doenças é fatal. Este advogado explica que é importante manter o calendário de vacinação em dia, caso contrário, tanto os pais como o Estado podem ser responsabilizados. Quando a gente fala de cobertura vacinal por imunização coletiva, como são os casos que nós estamos lidando hoje, é importante que o Estado tenha informações que sejam coerentes, claras e que sejam precisas, para que os pais não tenham dúvidas com relação a levar seus filhos para tomar a vacina que está sendo proposta. Como esse assunto é de extrema importância, nós convidamos aqui a advogada especialista em biodireito e saúde pública, que é a Luciana Munhoz. Muito obrigada pela participação conosco mais uma vez, doutora Luciana. É sempre um grande prazer participar da TV Justiça para falar sobre saúde. Agora vamos lá, a cobertura de vacinas no país está em queda? Sim, é uma realidade, está em queda e são por vários motivos. Primeiro, a disseminação de falsas ideias de que as vacinas podem causar problemas como autismo ou outras deficiências, e também por falta do Estado. Houve uma negligência do Estado e diminuiu-se as propagandas, diminuiu-se o incentivo à população para a vacinação. Os pais, eles não têm levado os filhos para os postos de saúde e eles podem ser responsabilizados por não levar os filhos para a vacinação? Isso é um dado muito importante, sim, os pais podem ser responsabilizados porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que determina em seu artigo 14 que os pais têm a obrigação de levar os seus filhos para a vacinação. Se eles assim não o fizerem, vai ser considerado uma infração administrativa e podem ter outras consequências. Agora, por essa falta de informação, a senhora acredita que existe um movimento anti-vacina? Existe um movimento anti-vacina e também pela falta das fake news e da pós-verdade, que trouxe essa ideia de uma possibilidade, por exemplo, de autismo por causa da vacinação, mas isso também é um movimento quase que mundial. Houve uma queda e é algo impressionante de se perceber, e quando você confere os dados, em 2014, especificamente no sarampo, o Brasil tinha quase 100% da imunização e agora a gente desceu para 75%, 80%. Com essa redução das vacinas, isso pode gerar, por exemplo, grupos de pessoas mais suscetíveis a ficar doentes, e isso pode gerar talvez epidemias, por exemplo? Sim, pode gerar epidemias e, quiçá, pandemias. Eu gosto de usar muito o exemplo da revolta da vacina, que houve em 1904, que foi o início e a introdução da vacina no Brasil. E naquela época, após a revolta da vacina, a varíola ela se espalhou no Rio de Janeiro como nunca antes tinha se visto. As mortes foram em índices alarmantes por causa da falta da vacinação. Claro que a revolta da vacina teve diversos outros motivos, mas tem como se demonstrar, a partir daquele momento histórico, o que significa a falta da vacina. Agora, doutora, hoje começa mais uma campanha de vacinação. É bom a gente alertar para quem está em casa que os pais serão responsabilizados, né? Com certeza. E qual que é a mensagem que a senhora deixa para esses pais? É muito importante, com certeza, né?
É importante a gente enxergar que há uma responsabilização dos pais em levar seus filhos a vacinar. Hoje a gente fala de um ambiente de 1 a 4 anos, as crianças têm que ser vacinadas, 5 anos incompletos, né? E é importante a gente compreender que a vacina ela é uma coisa pública, ela não afeta só o indivíduo, ela vai muito além, é a sociedade que está sendo cuidada como um todo. Então é importante se vacinar, é importante no posto de saúde e se forem à sua casa, receba essas pessoas. Obrigado, doutora Luciana, pela sua presença. É sempre um grande prazer, saúde é um tema de extrema importância. A gente que agradece. E a Justiça Itinerante está em Belém do Pará. É o 5º estado a receber o projeto que tem o objetivo de levar a justiça eleitoral às regiões mais distantes. O projeto Justiça Itinerante chegou ao som do carimbó. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, e outros ministros da Corte foram até a ilha de Combu, em Belém do Pará, para conhecer a realidade dos eleitores que vivem nas regiões ribeirinhas. Combu tem 580 eleitores. Eles são divididos em 2 seções. O principal meio de transporte da população é o barco. Para nós é tão importante que o cidadão tenha acesso à justiça, vá à justiça, como também é importante que a justiça vá ao cidadão. Basta que verifiquemos o exemplo de hoje. Não adianta a justiça estar aberta à população de Combu. É preciso que a justiça venha a Combu. Na ocasião, os ministros puderam conhecer o sistema de transmissão de dados via satélite, que é usado no dia da eleição. Tivemos a oportunidade agora de fazer a demonstração da votação e a transmissão de dados, uma simulação para que Vossas Excelências pudessem ter a ideia de como processamos os votos da eleição aqui nesta ilha do Combu. Na escola onde aconteceu o evento, os alunos participaram do programa Eleitor do Futuro. Crianças de 6 a 12 anos aprenderam a importância do voto. O que a gente quer como escola judiciária é que a gente consiga resgatar o protagonismo do voto desde a base, né? Que a gente não ensine as crianças a votar só porque elas podem ter o título cancelado, futuramente perderem uma bolsa qualquer, não poder fazer matrícula em universidade pública. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que as crianças sintam vontade de votar, que as crianças resgatem nelas o patriotismo, o civismo, né? Esse papel é um papel que veio para ficar. Nós não podemos recuar nessas iniciativas. E esses pequenos entenderam bem o recado. Tem que pesquisar para poder votar. Não pode sair votando em qualquer um, tem que conhecer primeiro para poder votar nele. Os alunos participaram de uma eleição simulada e o resultado foi anunciado pelo ministro Luiz Fux. Os 5 candidatos receberam os nomes de temas: educação, segurança, emprego, saúde, sustentabilidade, esporte e lazer. As crianças votaram no que consideram mais importante. Em primeiro lugar, com 29 votos, educação. E a saúde Os ministros do TSE e a presidente do TRE do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, receberam uma medalha comemorativa aos 400 anos de Belém. Ao final, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, fez questão de ressaltar a importância de educar os eleitores e políticos do futuro. Realmente nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era despertar nas crianças, nos jovens e nos adolescentes essa noção de cidadania, esse despertar da democracia e essa conscientização de que eles podem, um dia, serem eleitores conscientes, preparados ou então políticos do futuro. E a seguir, o uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Inteligência artificial é tudo aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, em casa ou no trabalho. Por exemplo, quando você pega o celular para acessar o aplicativo do banco, está usando inteligência artificial. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empresário acusado de participar de esquema de desvio de combustível. A ação criminosa tinha como foco os oleodutos da Transpetro em vários municípios do Rio de Janeiro.
O pedido de liminar para revogar a prisão preventiva foi negado pela presidente aqui do STJ, ministra Laurita Vaz. O empresário é acusado de integrar a organização criminosa responsável por esquema de desvio de combustível no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, o esquema montado contava com 7 integrantes. 2 deles eram policiais militares. Dentro do grupo, o empresário era responsável por escavar, acessar os oleodutos e desviar o óleo. No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou a falta dos requisitos necessários para autorizar a prisão cautelar do acusado e alegou ainda que o preso possui bons antecedentes e é réu primário. Para a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, a prisão se faz necessária como forma de diminuir ou interromper as atividades criminosas. Ela destacou ainda a gravidade concreta do delito de desvio de combustível. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma. Inteligência artificial. Você sabe o que é, Galto? Ela está em toda parte, né, Rafaela? A gente anda com ela o tempo todo, a cada clique do celular. Sobre esse tema, o Tribunal Superior Eleitoral realizou um fórum com a participação de várias instituições públicas. Casos de sucesso na administração pública foram apresentados. Exemplos práticos adotados em vários setores de negócios para resolver desafios institucionais, inclusive no judiciário. No caso da Justiça Eleitoral, também, além da área judiciária, é possível se trabalhar o cadastro de eleitores, se verificar, por exemplo, uma tendência de abstenção do eleitor em relação ao voto e se identificar essas causas. E a partir da identificação dessas causas, a área de comunicação e a própria gestão do tribunal vai poder direcionar campanhas para que os eleitores, que são clientes da Justiça Eleitoral, possam voltar a se animar e ir frequentar as votações. Empresas privadas que desenvolvem um trabalho voltado para a inteligência artificial também participaram do evento. As diferenças técnicas para outras formas de tecnologia foram apontadas pelos especialistas. Existe ainda uma confusão de conceitos entre o que realmente é a inteligência artificial. Por isso que a gente gosta de chamar de ciência de dados, que é o objeto da nossa palestra aqui hoje, porque existem muitas formas de utilizar esses dados, essas informações que são geradas no dia a dia, né, dos sistemas do governo, do Poder Judiciário e dos demais órgãos aí de controle e fiscalização. Inteligência artificial é tudo aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, em casa ou no trabalho. Por exemplo, quando você pega o celular para acessar o aplicativo do banco, está usando inteligência artificial. E na administração pública, ela pode ser utilizada para melhorar o serviço prestado ao cidadão. A inteligência artificial ela vai propiciar que qualquer cidadão, até às vezes sem a contratação de um advogado ou de um advogado virtual, ele peticione ao Poder Judiciário. Então isso vai abranger as possibilidades do cidadão em qualquer canto que ele esteja do Brasil, que ele tenha um acesso ao Poder Judiciário. Alguns projetos já se tornaram realidade, como o assistente virtual desenvolvido pela equipe de mídias sociais do TSE, para oferecer serviços eleitorais para o cidadão. Desde o lançamento da ferramenta foram realizados mais de 190 mil atendimentos. É um serviço para o eleitor, basicamente para ele, informações a respeito do pleito, da própria situação do eleitor, da consulta dele, da emissão de uma certidão, tudo isso é voltado para o eleitor. O tribunal foi o primeiro órgão público federal a usar uma plataforma desse tipo e a tendência é ampliar o uso dessa ferramenta para atender ao cidadão na administração pública. Para a administração pública em geral, vimos aqui casos de trabalho de robôs que facilitam nos processos, que dão agilidade aos trabalhos, principalmente TCU, enfim, são serviços que nos ajudam em outras formas que a gente às vezes não percebe. O uso da inteligência artificial na administração pública pode prevenir fraudes, agilizar processos de licitação e até servir como apoio aos diagnósticos na saúde pública. No futuro, a inteligência artificial pode até ajudar em decisões judiciais e em consultas de advogados. No nosso celular, por exemplo, eu tenho reconhecimento de voz. Então, eu consigo hoje não só falar no telefone, mas também falar com o telefone. E obviamente, na medida em que a gente consegue trazer isso para as instituições, a gente consegue dar ganho de produtividade, a gente consegue dar mais assertividade e fazer uma série de melhorias no processo de trabalho. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima semana para você.
E logo mais, 2h40 da tarde, a TV Justiça volta a transmitir a audiência pública sobre a descriminalização do aborto. A gente fica por aqui, mas se encontra de novo amanhã. Até lá.